versículo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de hoje falar com vocês da série Porque Creio, sobre a perseverança dos santos. O artigo de número 27 da Confissão de Fé de Westminster diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Eu acredito piamente que a bênção de Deus na salvação é preservar-nos seguros na mediação de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que popularmente em nosso país a doutrina que mais se espalhou foi o arminianismo, que pondera e aceita e acredita na possibilidade de uma salvação que é concedida pelo livre-arbítrio do homem e que pode ser perdida quando esse homem de alguma forma cai de seu estado de graça. Eu fico com a doutrina paulina, apostólica, que é o que eu acredito ser apostólica e paulina, e com a palavra dos reformadores, que de maneira majoritária abraçaram a doutrina bíblica da perseverança dos santos, afirmando que aqueles que foram salvos por Cristo foram salvos perfeitamente, e mesmo sendo pecadores, não cairão de seu estado de graça. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que ele estava seguro, que ele estava certo, plenamente seguro de que aquele que começou a boa obra, ou seja, Jesus, ao nos regenerar, ao nos transformar, ao mudar as nossas vidas, ele iria completá-la. E aqui, na repetição da doutrina bíblica, os teólogos de Westminster reafirmam a verdade de que aqueles que de fato foram eleitos por Deus, salvos em Cristo durante a sua vida na história, eles não cairão desse estado de graça. Mas eu quero fazer umas ponderações acerca disso antes de entrarmos em outros textos correlacionados. É que existe uma falsa, uma indecente, uma desonesta afirmação feita por alguns irmãos de que o calvinismo ensina uma vida cristã completamente segura e que então você pode viver de maneira desregrada, contrária aos princípios bíblicos, e que você será salvo irremediavelmente. Nós temos que entender o seguinte: quem afirma essas sandices não conhece calvinismo, nunca leu Calvino, nunca leu as Institutas e nunca leu os escritos dos reformadores. Porque, em primeiro lugar, a teologia reformada nos ensina de maneira clara de que a eleição ela é evidenciada pelas boas obras e pela perseverança. João Calvino dizia que as boas obras são o adorno da salvação. E assim nos ensina as Sagradas Escrituras. Nós temos que partir deste princípio. Jesus, o nosso Salvador, e seus apóstolos ensinaram que os cristãos realmente salvos viveriam uma vida piedosa e que essa vida piedosa serviria de testemunho ao mundo de sua transformação, de sua regeneração. Então não é assim que a banda toca. Alguém pode viver na igreja durante 30 anos. Se essa pessoa se apostatar da fé, eu estou falando de apostasia. Não estou falando de queda, não estou falando de tropeços morais, não estou falando de desanimar com a comunidade local e ficar uns tempos sem congregar. Não estou falando disso não. Eu estou falando de apostasia. Se alguém viveu 30 anos na igreja, desviou-se do evangelho completamente, negando que Cristo é seu Senhor e seu Salvador, negando a veracidade das Escrituras, negando doutrinas fundamentais, essa pessoa nunca foi salva, ela esteve na igreja. É como alguém que frequentou a igreja durante um tempo, mas depois, por alguma razão qualquer, resolveu mudar de religião e tornou-se budista. Essa pessoa nunca foi salva. Uma pessoa que esteve na igreja durante muito tempo e frequentou a igreja e tomou a ceia e foi batizado, mas aí de repente achou melhor tornar-se kardecista. Essa pessoa nunca foi um cristão salvo, não foi regenerado.
Ele estava na igreja por alguma outra conveniência, mas não estava por ter sido transformado pelo Espírito Santo de dentro para fora. Então, aquele que começou a boa obra, quem começou a boa obra? É o que está aqui no texto. Paulo está dando graças a quem? Dou graças a meu Deus, versículo 3. Então, Deus é aquele que começa a boa obra da salvação, nos regenerando, mudando as nossas vidas, transformando-nos pelo poder do Espírito Santo e nos aperfeiçoando com o passar do tempo, nos tornando cristãos mais maduros, mais piedosos, mais fiéis, amando mais a Ele por uma ação direta do Espírito Santo em nós. E nós não somos os agentes ativos nessa ação. Nós somos alvo da graça de Deus. Então eu creio na perseverança dos santos, porque não será algo e não é algo que nós desenvolvemos por nós mesmos. Porque, parando para pensar antropologicamente, o homem é, dos seres criados, a criatura que mais muda de opinião e que mais muda seu modo de agir dentre todas as coisas criadas. O ser humano, ele é altamente influenciado pelo meio que vive. O ser humano é influenciado pelo meio que vive. Você pode observar isso até mesmo na criação dos filhos. Eu sempre ouvi, secularmente falando, e também como cristão, hinos cristãos clássicos e secular, MPB e rock and roll. Se meus filhos ouviram em casa outro tipo de... Aliás, se meus filhos gostam de outras músicas, não é por influência minha, mas os amigos, os colegas da escola acabam influenciando até os nossos filhos. Então é comum você ver, por exemplo, pais que gostavam de um estilo musical e os filhos gostando de outra, porque o meio os influencia. E assim também, infelizmente, nas coisas piores, não é? Que nós podemos imaginar. Então o homem é altamente influenciável e nem sempre pela influência positiva. Então o homem não é capaz por si mesmo, e aí nós temos que ir para outro ponto da doutrina reformada, que é a inabilidade total ou depravação total, de que o homem é incapaz por si mesmo de buscar a Deus, de voltar-se para Deus. Mas eu quero me focar hoje apenas na garantia da salvação eterna, na perseverança dos santos, que nos traz segurança de que, se somos de verdade salvos, fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, somos nova criatura, abandonamos o nosso velho homem, nós temos a segurança de que Cristo em nós, no poder do Espírito Santo, nos fará perseverar até o fim. Um outro texto que eu quero correlacionar com vocês também está na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 13. Olha o que diz Efésios 1:13. Em quem também vós, Paulo escrevendo aos Efésios, aos crentes da igreja de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O termo aqui, selado, é esfragzo. Esse termo esfragzo no grego significa selar, manter seguro, marcar para identificar, atestar e certificar. Então perceba que para Paulo, o autor dessa epístola, o selo do Espírito Santo era algo que vinha ao crente para mantê-lo seguro, marcá-lo de uma forma que garantisse a sua eterna salvação. Não existe a marca da besta no Apocalipse? Também existe a marca dos eleitos, o selo do Espírito Santo, que é o penhor, é a propriedade daqueles que foram de fato salvos. Então nós precisamos entender de fato que a salvação não pode ser algo que, como nós vemos em algumas pregações, alguns ensinos, que qualquer coisa tira ela da nossa vida, porque senão aquele que começou a boa obra não poderia terminá-la. Então são afirmações bíblicas que nos levam a esta verdade. Mas aí você vai encontrar na Bíblia, e esse é o grande conflito de muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas pegando textos que falam sobre a escolha do homem, textos que falam sobre a queda de alguns homens que naufragaram na fé, dizendo, está vendo aí, fulano caiu, então o crente pode cair também. Percebam que quando a Bíblia fala de escolha, quando a Bíblia fala de apelo, ela está falando da realidade externa da salvação.
Entenda isso. Todo texto bíblico que você vê, onde fala sobre eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolher a bênção. Esse texto fala sobre a revelação externa daquilo que é interno. A diferença básica, e eu falo aqui de maneira muito simples, entre o arminianismo e o calvinismo é esta. Para o calvinismo, os resultados externos são resultado da mudança interna. Eu criei em Jesus porque o Espírito Santo me convenceu a crer. Então, o arminianismo já crê que a pessoa dotada de uma capacidade inata, ela pode ouvir a pregação e aí o Espírito Santo vai lá e joga uma fagulha de fé e aquela pessoa acredita. Mas quem crê na regeneração do Espírito Santo e na morte espiritual do homem, no pecado original, tem que se dobrar a esta verdade. O homem é incapaz por si só de escolher. E da mesma forma o crente ele é capaz de perseverar porque Deus o faz perseverar. E aí nós temos que continuar nos textos bíblicos para entendermos isto. Um outro texto muito interessante é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, falando acerca das dificuldades da vida e daquilo que os cristãos piedosos enfrentariam. Olha o que o texto diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Morte, tribulação, perseguição, fome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, mais uma vez, Paulo usa uma expressão parecida. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem nós mesmos. Nós não temos a capacidade, nem internamente, nem externamente, de nos separarmos de Deus, se por Ele fomos eleitos. Então Paulo deixa bem claro que nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí nós temos que voltar um pouco mais nas Escrituras, e um texto célebre sobre perseverança dos santos é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Olha o que o Senhor Jesus diz, palavras do Senhor Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, portanto, temos que olhar para as palavras de Jesus, para a palavra do apóstolo Paulo e das outras epístolas, e entender que, de fato, essa salvação não é algo que pode ser perdida, nem por questões de tribulação e nem por nós mesmos. Por que ela não pode ser perdida? Porque antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, isso seguindo a ordem dos decretos de Deus, Deus decretou salvar um povo para si. Deus decretou a salvação da sua igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Observem que até escatologicamente falando, existe uma definição clara do que é a eleição. Apocalipse 13, versículo 8, fala acerca daqueles que se renderiam ao império idólatra, à besta, ao império romano, e negariam a Cristo, e dizendo claramente que só receberiam aquela marca os que não haviam sido escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aí eu pergunto para você que acredita
que a salvação é fruto de uma escolha do homem? Será que o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando você levantou as mãos na igreja, como muitos pastores fazem aí? A pessoa vai lá na frente, levanta a mão, depois de um apelo emocionado, a pessoa vai lá na frente e o pastor diz: olha, repete comigo, Senhor Jesus, escreve meu nome. Será que naquele momento lá foi lá um anjo, escrivão, e escreveu o seu nome no livro da vida? Se alguém te ensinou isso, eu quero dizer que essa pessoa ensinou uma heresia para você. Isso não é bíblico. Apocalipse 13:8. Olha o que diz o texto. E adorá-la-ão a quem? A besta. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quando? Quando você escolheu? Quando você decidiu? Não. No livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se o meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como é que eu, no ano de 1997, quando me tornei cristão, e no ano de 1998, quando me batizei, será que foi naquele momento que meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro? O texto bíblico não ensina isso. Outra referência importante que nós não podemos deixar passar é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9, que diz: que sois guardados pelo poder de Deus, a igreja, os crentes, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A finalidade da fé produz a salvação da alma. E eu quero agora concluir essa série de textos que nós lemos, deixando bem claro que perseverarão aqueles que Deus escolheu dentre o mundo. Jesus, quando estava fazendo a sua oração sacerdotal, assim como nós chamamos, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz: é por eles, quem? Os discípulos, e por aqueles que viriam a crer. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, exegética, histórico-gramatical, que abrange todas as escrituras, e nós não temos tempo aqui para ler todos os textos, e que, portanto, ela é fundamentada não nas palavras do grande reformador João Calvino, que foi um grande homem de Deus, mas pecador, falho, não porque Lutero ensinou, não porque Agostinho de Hipona ensinou. É uma verdade das Sagradas Escrituras. Por isso, eu e você, que cremos de verdade, que fomos regenerados, que o Espírito Santo testifica em nosso espírito, chamando Abba Pai, vamos falar como disse Paulo, no final de sua vida, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça está preparada para mim, mas não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Eu creio na perseverança dos santos e eu te convido a crer também.